Galera, consegui os outros capítulos do spin-off do Urek Mazino, então logo no canal já vai ter a sequência toda até agora. E manos do céu, nesse capítulo o ranking sentiu a pressão do boss. Esse vídeo vai conter o capítulo 2 e 3. O próximo vídeo vai conter o 4 e o 5. E no último eu faço um vídeo separado. Aí depois eu comento sobre tudo que tá rolando nesse spin-off. Então agora bora ver o que rolou no capítulo 2 do spin-off do Urek Mazino. O capítulo começa com o Ranker já tentando impor respeito ali, e a princesa já fica em choque, dizendo, como esperado de um Ranker, só de rir seu Shinso já está transbordando. O cara pergunta se Urek é insano, claramente tentando impor medo ali, e diz que existe uma regra que diz que os Rankers não podem se envolver com os regulares, mas supervisores de testes estão autorizados a impor sanções apropriadas sobre regulares que quebram as regras durante o teste. E logo ameaça Urek falando que perder uma perna é uma sanção muito leve, não acha? Sanções apropriadas? Eu fiz algo de errado? Aqui o Urek segura o braço do Rank e já o assusta, porque mesmo entre aspas, sem nenhum poder, ele já tá colocando pressão. Urek humilha, dizendo que sanções só podem ser dadas por quem tem poder para tal. E aqui a gente já vê o nível absurdamente diferente do poder de Urek Mazino para qualquer outro. Só nessa segurada, o Rank já trancou. Ele fala, esse pirralho que nem mergulhou os dedos dos pés no Shinso, mas de repente aparece o aviso que o teste foi concluído, alguma pessoa morreu e o jogo acabou. A princesa fica tranquila, mas pensa que do ponto de vista de um concorrente seria melhor que o Urek morresse ali mesmo. E ela já observa Urek como alguém útil para atingir seus objetivos mais tarde. Desde cedo as pessoas já usam umas às outras, né? É doideira isso na torre. O Ranker fala que ele deu sorte e é para ele ser grato por ter sobrevivido. E também aconselha ele fazer o teste com mais humildade. Falou logo com quem? Ele já avisa que essa torre tá cheio de monstros além da sua imaginação e que é para não ficar arrepiado, e depois se desculpa pra princesa, mostrando o respeito que o título de uma princesa de Zahad tem na torre, fazendo até um Ranker pra baixar a cabeça. Mas manos, o Urek quer confusão, olha o que ele fala, velho. Ah, que pena, eu poderia tê-lo derrotado em segundos. Esse bastardo louco. E quando o Urek vê o Shinso pela primeira vez, ele se impressiona, mas o chefão de verdade chega, interrompe. E o Urek só pensa quem é esse cara, ele é mais forte? E aqui o chefão já coloca pressão, bebê, dizendo que não, eu sou alguém muito, mas muito mais forte. Ou seja, provavelmente é um higher rank. Enfim, a treta acaba aqui. E a galera passa para o próximo teste, que se eu não me engano é o teste de posição, mas tem que confirmar. O supervisor avisa para se prepararem, porque dessa vez o Urek deu sorte, mas se algo assim acontecer de novo, ele vai matá-lo, mesmo sendo um regular ou não. Ou seja, ainda vai ter X1, hein? O Urek só diz, vai em frente e tente. Mano, o Urek não tem medo de nada, velho. Ah, é o Urek Mazino, velho. O cara é brabo. O teste chega ao fim e todos são teletransportados para o próximo teste. E aqui corta para a sala do supervisor. E ele tá recebendo um puxão de orelha por ter caído numa provocação de um regular. Ele disse que é a primeira vez que isso acontece e que ele não conseguiu se conter. O provavelmente Higher Rank, o chefão, pergunta se o supervisor o desconsiderou só porque o governante não está aqui no momento, ou seja, tem outro Higher Rank por aí, hein?
Vai aparecer numa hora oportuna, talvez. Ou talvez não, né? O supervisor mostra que não. Ele o teme muito e respeita, devido aos boatos aterrorizantes que ele ouviu sobre essa pessoa quando estava nos andares acima. E aqui o chefão fala que é improvável, mas caso ocorra uma situação parecida com essa, e se ele cair numa provocação, é para ele ter certeza de esmagar o regular completamente. Ou seja, aqui ele realmente deu o passe livre, então tá confirmado que vai ter um X1. Nossa, véio, tô ansioso. Urek Mazino contra o Ranker. Ele diz que não vai limpar a barra pra ele, mas que tá autorizado, e encerra aqui. O supervisor fica pensando, que droga esse cara quer? Eu só tô me contendo porque eu tenho medo dele, mas agora que eu tenho a permissão, eu vou esmagar o Urek. Então o chefe olha a ficha do Urek, o chefão, né? Não é o supervisor não. Eu vou chamar o chefão de chefão, que é o mais brabo, né? E o supervisor de... eu não sei o nome dele ainda, não mostrou, né? Vamos chamar só de supervisor mesmo. Enfim, o chefão olha a ficha do Urek, falando que cara interessante temos para jogar dessa vez, e tenta descobrir de onde ele veio, mas sua origem não está listada. Ele é um mistério. A cena corta e agora vamos pro próximo teste. E aquele doidão tá do lado do Urek. Esse daí provavelmente vai servir como uma pessoa que fala sobre a torre pro Urek. Esse é o meu palpite. Eles esbarram e ele já tenta criar uma confusão ali, mas quando vê que é o Urek, ele na hora fala: "Vamos lá, chefe." E o Urek pensa que não importa como veja esse cara, ele realmente parece ser mais velho do que ele. Aqui é introduzido uma nova supervisora chamada Gisley, e aqui ela apresenta um novo teste que vai acontecer, que é sobre cooperação e divisão, porque sem isso não é possível subir a torre. Isso era verdade até o Urek chegar, né? Enfim, vamos ver. É para formar uma equipe de 3 pessoas, e ela recomenda que eles se aproximem só o suficiente para poderem trair um ao outro a qualquer momento no futuro. O teste do jogo em equipe começa com o que parece ser a divisão dos grupos, e depois a cena corta para algum lugar na torre. Aparece alguns personagens novos e o que parece ser o principal pergunta como são a nova leva de regulares. E o chefão omite a informação do Urek, dizendo que não tem nada de especial de forma alguma. O porquê ele fez isso eu ainda não sei, mas o capítulo acaba aqui e vamos pro capítulo 3 agora. O capítulo começa e a maioria das pessoas não entende que jogo é esse. E o mais novo brother do Urek explica pra ele que consiste basicamente em virar ou girar a mão. Então você forma equipes, ou seja, dá pra combinar a direção das mãos e formar o time com quem quiser. Então logo ele fala pro Urek avisar que o que ele vai fazer e tudo fica bem, mas o Urek questiona: "E por que eu faria um grupo com você?" Mas após isso a supervisora interrompe e diz que esse jogo tem regras diferentes das que ele acabou de dizer. Normalmente esse jogo é bem simples, mas esse é diferente porque eles vão competir contra o bode atrás dela. O que eles precisam fazer é replicar simultaneamente a posição da mão do bode. Se eles conseguirem, terão sucesso, e se não conseguirem, eles falham. E meus amigos, o jogo já começa e o bode é rápido. O bode é rápido, velho. Todo mundo se assusta, geral não conseguiu ver, sendo apenas 24 pessoas que passaram. O brother também não conseguiu. Agora, aqueles que passaram podem selecionar companheiros de equipe entre os que falharam, e após isso jogar vire ou gire como escolhido. E a Evelyn é a primeira a escolher uma pessoa. O carinha que tava com ela pensa: sério que ela não vai me escolher? E é isso que acontece, ela se junta a um outro cara, e aqui eu não sei, mas eu acho que você pode ter sido proposital, meio que um teste, sabe? Porque ela simplesmente usa uma velocidade acelerada e como o cara não conseguiu acompanhar, ele perde. E a supervisora pensa que isso é uma trapaça, só que ainda assim é permitido. Então, como esperado das 10 grandes famílias, eles sabem das regras da torre e jogam de acordo com elas.
E agora, meu amigo, o carinha falhou 2 vezes e não tem mais terceira chance. Aqueles que falham serão oferecidos como sacrifícios ao bode. O cara entra em desespero, mas já era. Serviu como exemplo, por isso eu acho que a Evelyn fez de propósito. E o teste é isso: aqueles que falharam ou vão formar equipes ou vão ser sacrificados. E tem 199 pessoas, então precisa morrer mais algumas. Isso é bizarro, é loucura ver como a torre sempre teve esses jogos aterrorizantes. Enfim, aqueles que não conseguirem formar grupos até o final serão eliminados, então meio que força as pessoas a formarem grupo o mais rápido possível. A Evelyn pensa e chega à conclusão de que esse jogo é como todos os outros em última instância, é sobre a sobrevivência dos mais aptos. Se você consegue acompanhar a mão do chefe na primeira rodada, você consegue o direito de eliminar os outros. Em outras palavras, esse teste é perfeito para eliminar quem você queira. O Rek fica em silêncio e dá pra ver que ele não gostou disso. E logo o jogo se inicia, com algumas pessoas claramente tentando eliminar as outras. O Rek chama o brother pra fazer um grupo e olha, cara, o cara tá trancando, ele realmente tá com medo de jogar com o Rek. O Rek pergunta: você não queria fazer grupo comigo? Ele responde que sim, mas o Rek pergunta o porquê ele tá hesitando, e a supervisora avisa que qualquer pessoa que se recusar a jogar será sacrificado imediatamente. Aí o cara quase tem um infarto. O brother aceita o seu destino. Eu estou condenado, não tem como acompanhar a velocidade dessa pessoa. E aqui o Rek mostra o porquê ele é foda. Um homem deveria olhar para frente, certo? O brother pensa: esse cara, ele está brincando comigo, eu devo confiar nele. E aqui é louco, né? Porque sua vida tá literalmente nas mãos de outra pessoa. Ele questiona o Rek o que possivelmente poderia ter feito você confiar em tal aposta. Você sabe que sua vida depende da minha escolha agora, certo? E o Rek sem dúvidas responde: sim, eu sei. Então por que você fez isso? Você não é forte o suficiente para fazer tal aposta. O Rek diz: eu simplesmente pensei que você poderia confiar em mim, e já que você confiou em mim, eu também confiarei em você. Porque no fim, o trabalho em equipe não é construído na confiança. Se não for você, então talvez não haja ninguém. Pare! Eu formo uma equipe. E assim salvo o Rek de ser sacrificado. Aqui foi um pouco difícil de entender. Eu não sei ao certo se o Rek ia ser sacrificado, porque deu a entender que o brother que seria. Mas, enfim, aqui ficou um pouco difícil de entender. O brother pede desculpas pela grosseria de antes, dizendo: lá fora eu era apenas um ninguém, mas agora eu tive a chance de entrar na torre e nunca vou esquecer a honra de você confiar em mim. Até o dia em que nosso vínculo terminar, eu nunca vou trair você. Caraca, velho, que foda. E o Rek casualmente fala: tá bom, cara, mas você parece ser muito mais velho que eu, então pode falar normalmente comigo. A princesa observa em silêncio e o brother fala: vamos escolher bons companheiros e formar o time mais forte, irmão. O Rek diz: desculpe, mas no momento em que você entrou, perdemos a chance de ser a equipe mais forte. E pensa: talvez chegamos ao nível de um time que cheira ao fracasso. Na moral, a equipe é formada e apenas 7 pessoas conseguiram formar equipes. A partir de agora, somente o representante de cada time vai participar do jogo. Aqui a gente é pego de surpresa, porque o Rek perde e o brother se assusta, mas o Rek perdeu de propósito. E logo fala pra ele olhar ao redor. Ele tem certeza que as outras pessoas perderam de propósito assim como ele. O brother pergunta o porquê fizeram isso e o Rek explica que se você tiver sucesso nessa rodada, você será forçado a jogar um jogo que é simplesmente problemático. E os outros querem evitar conflitos desnecessários, e o mesmo vale pra ele. Rapaz, aqui o Rek me impressionou, hein? Ele pensou isso tudo rapidamente e é bem contraditório, né? Reprovar de propósito. Maneiro. O brother pensa em como isso é bom, já que ninguém vai querer brigar com os caras habilidosos. E o Rek fala que isso é verdade, mas sempre há
todos os tipos de pessoas loucas no mundo. E tcharam, adivinha quem aparece? Sim, a princesa. E ela quer jogar com o Urek. Agora já era, ele não pode recusar, né? O Urek manda a real dizendo que se ela quer o matar, é melhor desistir. Ela responde que não e que quer fazer uma equipe com ele, mas claro que ele precisará ganhar primeiro. Quando ela fala isso, todo mundo começa a cochichar, dizendo: o quê? A princesa de Ezahad quer fazer uma dupla com aquele cara? Ele é das 10 grandes famílias? É da família Ari? O brother fica feliz na hora, mas pra surpresa de todos, Urek diz que não quer fazer equipe com ela, porque já tem alguém em mente. E a princesa pergunta: alguém em mente? Isso significa que há alguém melhor que eu aqui? Quem sabe? Talvez seja só uma questão de preferência. Bem, tudo isso não importa. Irei me unir a você de qualquer forma. Comece o jogo. Urek diz: que mulher teimosa. E pensa: isso é um jogo ou um romance? Se for um romance, eu vou levar a sério. Mas fala que nesse ritmo ela acabará sendo um sacrifício. Ela diz que prefere morrer do que deixar isso acontecer. E que você é aquele que... E então o jogo começa. E pra surpresa de ninguém, pelo menos aqui, o Urek é quem vence, né? Claro. O brother fica feliz, mas logo vem a questão, né? Agora a princesa vai ser sacrificada. Eu acho que o Urek não vai deixar isso acontecer, né? Mas tem que ver como que ele vai fazer isso, porque ele nem sabe usar Shinso ainda. A resposta deve ser que ele não precisa, porque o corpo dele é a arma, né? Enfim, esse capítulo acabou numa parte boa, velho. E já saiu o próximo.